Olá! Então, dando continuidade ao meu projeto de leitura do Dostoiévski, eu finalmente terminei aqui Os Irmãos Karamazov, o último romance escrito aqui pelo autor, publicado originalmente na Rússia em 1880, pouco antes da morte dele, que aconteceria ali no ano seguinte, de 1881. Esse daqui deve ser o maior romance aqui em extensão do Dostoiévski, o que explica também a minha demora para terminar aqui essa leitura, né? Mas de fato você entende que esse é realmente o grande épico aqui do autor. Essa é a grande obra do Dostoiévski. Então, todas essas hipérboles que vêm acompanhadas aqui desse livro, né? Como o maior romance já escrito, um dos mais importantes romances da literatura universal. Enfim, nenhum deles é exagero, porque realmente tá tudo aqui. Antes de mais nada, eu venho lendo as obras do Dostoiévski ao longo desse ano. Se você tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui embaixo uma playlist dos livros dele, dos quais eu já falei aqui no canal. E embora a maioria das minhas leituras tenha sido feita aqui pela minha coleção com as obras completas aqui do autor, lançadas aqui pela editora Aguilar, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha aqui. Eu li, então, aqui dessa vez, por essa edição aqui em 2 volumes, da editora 34. Mas então, aqui nos Irmãos Karamazov, a gente vai ter, então, 3 irmãos distintos que vão perpassar por uma trama familiar que envolve ali todo tipo de complexidade moral e espiritual na Rússia ali do século XIX. Cada um, então, carrega um arquétipo psicológico. Então a gente vai ter o Alyosha, que é um devoto religioso que vive em um mosteiro. A gente vai ter o Dmitri, que seria o irmão impulsivo e hedonista. E a gente vai ter o Ivan, que é o intelectual atormentado. Em meio a todas essas personalidades tão conflitantes, vai acontecer então ali uma tragédia familiar, que é o assassinato do patriarca ali da família, pelo qual o Dmitri vai ser acusado. E a partir de então a gente acompanha todo esse desenrolar e todos esses dilemas éticos que envolvem o antes e o depois aqui desse acontecimento. O Dostoiévski então vai dramatizar o seguinte dilema: sem Deus, como que é possível diferenciar o bem do mal? E mais do que isso, como que é possível também aceitar o sofrimento e a justiça humana numa realidade em que não existe essa entidade norteadora? Eu gosto muito da definição que vai chamar isso aqui de thriller teológico, principalmente porque a partir dessa pergunta dramática, a gente vai acompanhar todo um embate envolvendo Deus, a moral, a responsabilidade, um embate que realmente rege todas as ações e consequências aqui dos personagens. E uma das coisas mais interessantes é como que a fé vai então ser essa força que vai distender todos os conflitos dramáticos aqui, que assim como no Crime e Castigo, vai acontecer então no mote psicológico que se desdobra em ações concretas. O Dostoiévski então vai refinar ainda mais aquela sua filosofia que ele já vinha levantando ali no Crime e Castigo, por exemplo, e aí é possível entender como que esse romance também seria uma resposta para aquele espírito de transição da Rússia, que a Rússia estava passando ali no finalzinho do século XIX, em que o ideal racionalista causava uma crise de valores ali na sociedade russa. E ele vai fazer isso então através desse épico familiar. Então absolutamente todas as qualidades que a gente já estava presenciando nesse Dostoiévski mais maduro, ali no seu auge da sua maturidade artística, eles vão estar aqui em ampla escala. Então tudo vai ficar muito mais poderoso, porque tudo vai ser esmiuçado e explorado aqui pelo Dostoiévski, com as suas questões fundamentais, sob diferentes perspectivas. E pensando nisso aqui como seu último trabalho, ele vai ser realmente uma obra que vai simplesmente representar o que é a literatura dele da forma mais definitiva. Você percebe aqui uma emergência de último livro mesmo, uma espécie realmente de encerramento. Não que o Dostoiévski soubesse que esse aqui seria o seu último trabalho, né? Claro. Mas então, que temas fundamentais seriam esses? Vai ser então a fé, a racionalidade, o bem e o mal, a liberdade, a moralidade. Para explicar um pouco mais aqui da trama, né? Primeiro de tudo, você vai ter o Dmitri, ou Mitya, que é o irmão Karamazov mais velho. Ele é muito espirituoso, apaixonado, impulsivo. Ele tá numa disputa ali com o pai dele, o Fyodor Pavlovich, pelo amor de uma jovem chamada Grushenka. Então os dois estão apaixonados ali pela Grushenka, e aquilo tá abalando a relação deles, que já é bem delicada, tanto é que o Dmitri acaba jurando o pai de morte aqui em certo momento. Ele é um personagem muito inconsequente, e eu gosto bastante do Dmitri, né? Ele é bem autêntico, apesar também de ele irritar um pouquinho, porque ele é basicamente um bebezão em certos momentos aqui do romance. Assim, gente, nunca é realmente muito fácil lidar com esse tipo de gente mesmo.
Aí você vai ter o Dmitri, que é o intelectual, ateu, muito analítico e muito poderado, embora ele seja também o mais frio e o mais afastado aqui dos irmãos. Dele que vai partir, por exemplo, uma das ideias mais radicais aqui no romance, que vão conduzir aqui a história, né? Que seria a ideia de que se Deus não existe, então tudo é permitido. O Ivan é realmente o mais estranho aqui dos três. Ele é um personagem que demora um pouco para começar a se destacar, mas ele vai ser justamente o que vai protagonizar algum dos momentos mais chaves aqui na história, que seria então ali o capítulo do Grande Inquisidor, que é uma das passagens mais famosas na obra do Dostoiévski, e também tem outra passagem muito importante aqui, que vai ser protagonizada pelo Ivan, sem dar muitos spoilers, né? Ele vai basicamente debater ali com o próprio diabo. E por fim, a gente vai ter o meu personagem favorito aqui, que é o Alyosha, o Karamazov caçula. Ele é um monge que vive ali no monastério, ele é muito devoto, ele é o coração espiritual aqui do livro, e vai servir então como um eixo ali entre todos os personagens, porque o que acontece é que ninguém aqui se entende, existe um grande descompasso ali entre basicamente todo mundo, e aí sobra pro Alyosha essa função de intermediar os discursos. É muito interessante porque o grande percurso aqui do Alyosha é: gente, o que é que eu tô fazendo no meio de tanta gente doida? Eu sou da igreja. Porque realmente ele é muito altruísta, empático, ele é muito comedido também, e é de longe o personagem mais inspirador aqui. Isso porque o Alyosha, ele tem uma das trajetórias mais bonitas aqui no romance, porque ele vai passar por todo um percurso ali em que ele vai precisar se lançar num desafio, em que o mundo inteiro parece ter perdido qualquer noção de fraternidade ou de compaixão. Ele tem a sua fé testada em muitas situações, mas ele é o único personagem aqui que nunca vai titubear, e é algo que a gente vai perceber que vai ser também, de certa forma, recompensado. Porque é justamente essa convicção tão pura do Alyosha que vai operar a grande diferença aqui na vida de todos os personagens. O Alyosha é o meu herói do Dostoiévski favorito, disparado. E aí, a gente vai ter o assassinato aqui do Fyodor, né? O pai da família Karamazov, mas ele só vai rolar de fato mais tarde aqui no romance. O que acontece é que esses três irmãos, eles representam essencialmente qualidades da condição humana e como que essas qualidades, elas conflitam não só entre si, mas com o mundo moderno, um mundo que é tão cercado de interesses próprios, de desejos e de suspeitas. Então a gente vai ter nesses três irmãos aqui, né, o que seria o corpo, a mente e o espírito. O corpo é o Dmitri, a mente o Ivan e o espírito o Alyosha. O romance inteiro é o resultado desse descompasso que acontece entre esses três aspectos que estão em constante discórdia. O próprio patriarca aqui, né, ele é de certa forma também culpado ali por tudo que aconteceu. Ele não é um personagem que inspira muito carinho, e dessa forma o assassinato dele acontece basicamente como uma consequência quase inevitável a tudo que aquele homem causou aos filhos dele. O Fyodor, ele é muito detestável, ele basicamente arruinou ali as suas esposas e seus filhos, ele causou ressentimento em todos ali ao redor. Os seus filhos legítimos, né, eles têm todos os motivos para desejar a sua morte. O Dmitri, que vai ser acusado pelo assassinato, ele odeia o pai porque ele lhe recusa ali a pagar a herança deixada pela mãe dele, já falecida. E também por aquilo que eu já mencionei, né, porque ambos estão cobiçando ali a mesma mulher. Cada um de nós é culpado por tudo e por todos diante de todos, e eu mais do que os outros. Além desses três irmãos aqui, a gente vai ter também o Smerdyakov, que seria ali um filho bastardo do Fyodor e também um personagem chave. Ele nunca foi devidamente assumido ali como um Karamazov, né? Acabou sendo acolhido ali pelo pai como um serviçal da casa. Ele é epilético também e ele é um personagem detestável. Vai ser muito interessante como que o Smerdyakov, ele é basicamente toda a antítese de qualquer qualidade que os outros irmãos aqui vão apresentar. Ele é como se realmente fosse um homúnculo, resultado de tudo que não deu certo no ser humano. Basicamente o Smeagol aqui dos Karamazov, porque é um senso de desprezo e de orgulho em absolutamente tudo que sai da boca dele, e nas conversas que ele vai ter com o Ivan, mais pro final aqui do romance, né, isso vai ficar ainda mais evidente. Outra das minhas personagens favoritas é a Grushenka. Ela é simplesmente o próprio caos, é uma mulher que dá nó e pingo d'água. Ela é uma jovem moça ali, né, muito charmosa, muito sedutora. Ela exerce os seus encantos
conflitos ali sobre os homens, tanto é que ela vai ser o pivô entre esse conflito principal entre o pai e filho. A Grushenka, então, ela seria ali a luxúria através do carnal, do desejo físico, dos apelos físicos. E embora ela não seja nada inocente, né, ela também é um pouco interesseira e um pouco inconsequente, ela é muito travessa também. A Grushenka também vai ter um dos arcos mais interessantes aqui no romance, principalmente na amizade que ela vai desenvolver ali com a Alyosha. Esse também é um dos meus momentos favoritos aqui do livro, né, esse despertar, essa redenção espiritual aqui que vai acontecer com a Grushenka. E a gente também tem outros personagens como a Katerina, que é a ex-noiva ali do Dmitri, para quem ele deve 3.000 rublos. Essa dívida vai servir também como um obstáculo moral e vai ser também um elemento muito importante na investigação e no julgamento aqui pelo assassinato do Karamazov pai. Eu não gosto muito da Katerina, eu acho ela uma chata. Ela vai ter um conflito aqui também com a Grushenka, né? E vai ter um affair mal resolvido com o Ivan. E é um vai e vem que, olha, sinceramente, ela mereceu demais aquela humilhação que a Grushenka fez ela passar. Eu adoro aquela cena. Imagine que você mesmo fosse o arquiteto do destino humano, com o propósito de tornar as pessoas felizes no final, de dar-lhes paz e descanso, mas apenas sob a condição de renunciar à liberdade e convencê-las a obedecer cegamente. Você aceitaria? Como eu mencionei anteriormente, um dos pontos altos aqui do romance é o capítulo do Grande Inquisidor, que é inclusive um capítulo que funciona até de forma independente, então para quem tem curiosidade de conhecer, pode ler ele tranquilamente, separadamente, embora, claro, ele vá funcionar de forma ainda mais satisfatória dentro aqui do contexto do romance inteiro, né? Essa história do Grande Inquisidor é uma história ali filosófica que vai ser contada pelo Ivan ao Alyosha, no qual Jesus Cristo ele vai ser preso por um inquisidor espanhol na Renascença. E aí é interessante porque toda a essência ali desse episódio, né, é a acusação de que Jesus, ao conceder a liberdade à humanidade, ele teria deixado os homens à deriva, incapazes de suportar então o peso dessa autonomia do livre-arbítrio. O inquisidor, ele acredita que a igreja deve limitar essa liberdade para proteger a humanidade, oferecendo então uma segurança ao invés de oferecer escolhas difíceis. Enfim, essa é uma anedota muito interessante criada aqui pelo Ivan, que vai concentrar ali todos os seus ideais radicais sobre Deus e sobre a fé. É uma das coisas mais potentes aqui do romance, porque realmente é uma reflexão muito completa sobre a responsabilidade humana e essa busca por um significado maior. Só que a resposta para essa anedota vai estar também aqui no próprio romance, que vai ser ali todo o bloco contando a história do Stariatos Zosima, que é o mentor ali do Alyosha, né, em que ele vai basicamente trazer o seu testemunho de fé e que para mim é a resposta para esse caminho de Deus como uma forma do homem se relacionar ali com o mundo que parece sempre colocar em crise a sua fé. Isso porque a grande ideia aqui dos irmãos Karamazov é que na ausência de Deus, a moralidade então ela vai se tornar uma questão de conveniência pessoal. Ou seja, com isso você vai estar abrindo caminho para a amoralidade. E o Dostoiévski ele vai explorando isso de uma forma muito contundente, ele vai questionando os limites de uma vida que é reduzida então ao materialismo. Então, sem esse absoluto divino, a existência ela se torna uma luta entre os desejos insaciáveis e uma insatisfação interminável. Então, sem dar muitos spoilers, você vai ter essa ideia aqui defendida justamente no percurso aqui que esses três irmãos vão passar. Então, enquanto o Alyosha, como eu já mencionei, ele tem uma convicção muito firme da sua fé, a gente vai ver um caminho de redenção ali na figura do Dmitri acontecendo quando ele aceita a responsabilidade pelos próprios pecados, enquanto que o Ivan, ele também vai sofrer as consequências ali das suas ideias, porque mesmo não acreditando em Deus, ele vai sofrer então num grande mal. É bem triste aqui o final do Ivan. Então, de certa forma, a gente vai acompanhar as respostas para esses dilemas aqui nas partes do Alyosha e também no mentor dele, né, o Zosima, que é justamente o de abrir mão do seu ego para estar a serviço dos pecados dos outros. E aí que realmente a coisa muda completamente, porque é realmente uma questão não só de amar ou de ficar apenas numa ideia de uma fé subjetiva ou de um amor divino subjetivo. O que é defendido aqui é essa ideia do amor divino como uma razão prática, usando então aquilo para fazer a diferença realmente na vida de outra pessoa. E dessa forma, então, a crença em Deus, ela vai ser justamente o único caminho
para uma existência digna. E vai ser muito interessante esse conflito de fé apresentado aqui, porque Deus, ele simplesmente é uma ideia, né? É uma força, uma motivação que precisa ser defendida. Ou seja, ele seria algo subjetivo, mas é uma ideia que então ela vai ser validada justamente por uma dedicação ativa. Enquanto que o diabo, né, ou a ideia do diabo, ele acontece simplesmente aqui a partir da dúvida e da suspeita, e vai ser uma figura que vai dar as caras ali durante uma alucinação do Ivan, como eu já mencionei. Ou será que era alucinação de fato, né? Não sei. Todos nós somos responsáveis por todos, e eu mais do que os outros. Se os homens soubessem disso, viveríamos em paraíso sobre a terra. Mas não sabem, porque cada um culpa o outro e é incapaz de ver o Karamazov que há em si mesmo. Esse é um romance que existe uma certa paciência ali no começo, porque é muita história pregressa, mas depois disso as coisas vão assumindo uma dinâmica muito mais fluida e o negócio realmente deslancha, então vale muito a pena investir nessa leitura. E como eu falei, é realmente o ápice aqui do Dostoiévski. Você vai ver como que ele vai de situações domésticas até parábolas e sermões teológicos. Tem rinha de amantes, tem gente conversando com o diabo. Enfim, a coisa tá sempre nesse registro de intensidade mesmo. E aí você vai ver também todo o alcance dessa emergência questionadora do Dostoiévski aqui. Tem vários momentos que eu gosto bastante. Eu gosto muito dos momentos ali do Alyosha com as crianças, por exemplo. Principalmente aqui no final do romance, da última cena aqui do romance, né? É muito lindo. E o Dostoiévski planejava escrever uma sequência aqui para os irmãos Karamazov, que seria ambientada ali 20 anos depois. Eu fico muito curioso para saber como seria uma sequência aqui disso, né? Mas é claro, tudo aqui tá completo, né? Não tem nada faltando. Então, pra encerrar, eu vou trazer aqui uma passagem aqui do Fiatkovich, que é o advogado de defesa ali do Dmitri, né? Ele vai dizer isso aqui durante o julgamento ali do Dmitri, encerrando ali a tese da defesa. Isso vai englobar, né, o cerne de todo o romance aqui, de todo esse percurso da moral, como um exercício, acima de tudo, de solidariedade. Então, ele vai dizer aqui o seguinte: mas quereis castigá-lo de maneira terrível, temível, com o mais terrível dos castigos que se pode imaginar, porém com a finalidade de salvá-lo e fazer renascer a sua alma para sempre. Se é assim, concedei-lhe vossa clemência. É isso, gente. Eu ainda tô bem longe de me resolver completamente aqui com Dostoiévski. Eu ainda tô vendo qual vai ser o próximo romance aqui dele que eu vou ler. Não sei se eu leio O Idiota ou Os Demônios. Mas a sensação de terminar aqui Os Irmãos Karamazov é realmente de ciclo encerrado, sabe? Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, me conta aqui nos comentários se você já leu aqui Os Irmãos Karamazov, quais suas ideias a respeito, eu vou gostar muito de saber. E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito também. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.